sejam bem-vindos, retornando às atividades pós o Carnaval, que a espiritualidade superior possa abraçar e acolher a todos aqui nessa noite, né, que, como diz o senso comum, o ano novo está começando agora, então feliz ano novo para todo mundo, né, depois do Carnaval, e vamos em frente, tá? Pedindo a todos que nesse momento agora desliguem os celulares, tá, por gentileza, para a gente poder se concentrar nas atividades aqui a serem realizadas, tá? Pedindo a todos também que com esse tempo chove, não chove, e se puder oferecer uma carona para de repente alguém que porventura precise, tá? Aquela carona solidária, como diz o Júlio, que sempre ela é bem-vinda, tá? E a gente está retornando os trabalhos hoje, amanhã, quarta, quinta, com força total. Nesse momento, a Rosa vai fazer a leitura e preparo de ambiente. A leitura é do livro Reflexões, né, um livro psicografado, e a mensagem de hoje é sobre o egoísmo, que a gente possa refletir bastante sobre essa mensagem. Corações endurecidos que ainda não têm condições de doar o que quer que seja. Egoístas fechados em seus casulos como se fossem castelos. Não podem parar, pois se assim o fizerem, vão enxergar sua grande solidão, abandonados que estão por seus próprios sentimentos, e passam a vida exigindo dos outros a atenção e o amor que não têm para dar, achando que com isso vão suprir o vazio que trazem na alma, incapazes de perceberem que o vazio que sentem jamais será preenchido se não vier de seu mais profundo ser. Não percebem que o vazio da alma jamais será preenchido pelos outros. E exigem e continuam vazios e continuam numa solidão enorme. E acabam por cobrar da vida um tributo que só a eles pertence. E não percebem que todo esse vazio, toda essa solidão é porque estão longe de si mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nosso coração, nosso pensamento para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos em mais uma noite de atividades na nossa casa, a presença salutar dos nossos protetores, dos nossos mensageiros, da espiritualidade superior, todos aqueles que estão aqui presentes em mais uma noite de estudos, todas as mensagens e ensinamentos aqui colocados na noite de hoje possam nos intuir, nos auxiliar no desempenho de nossas funções. Gratidão, Pai, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, nós recebemos nosso irmão Júlio César de Sá com o tema A Tecnologia da Prece. Júlio, seja bem-vindo. Para esse trabalho nós fizemos um estudo no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Herculano Pires, O Efeito Isaías, de Greg Brandon, e Kardec para o século XXI, da Dora Encontro. E acho que é uma necessidade da gente falar sobre a prece num momento tão difícil, de tantas adversidades no mundo, né? De guerras. A gente, quando algumas guerras parecem que vão se acalmar, vem uma guerra civil na Síria e começa a matar gente, e com aquela mesma coisa que a gente viu falar por aqui, sabe, jogando corpos no mar para não entrar na contabilidade oficial. Quer dizer, um terror que está acontecendo na Síria, né? Nós temos as guerras na África que ninguém fala delas, e esse livro, O Efeito Isaías, do Greg Brennan, ele não é religioso, ele é um físico dedicado à física quântica, e ele faz um estudo sobre o profeta Isaías. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Então, a gente viu a necessidade de falar sobre a questão da prece, porque só existe uma possibilidade de transformação do mundo: que as pessoas de bem se unam, independente das suas posições políticas, religiosas,
independente disso, mas no objetivo que seja o bem maior da humanidade. É a única maneira e o único caminho que nós devemos seguir para que a gente consiga transformar alguma coisa. Nos isolando, sendo conduzidos pelo sistema de forma, eu sempre falo aqui, vocês sabem disso, né? De forma muito sutil, e a gente acaba se distraindo e se esquecendo do principal. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, assim se resume todos os profetas. Então Jesus deixou o recado de qual caminho se tomar. O caminho é amar a Deus e nos amarmos para que a gente possa amar os outros. E esse é o único caminho para a transformação, né? E a filosofia espírita, ela vem com uma proposta pedagógica para isso. Kardec dizia que o espiritismo é progressista, progressivo e pedagógico. Por quê? Porque o espiritismo, ele não nos oferece salvação, ele nos oferece evolução, a transformação pelo aprendizado, a transformação pela construção pessoal do seu amor pelo próximo. E aí você se transforma, e quando você se transforma, você transforma o seu entorno. E ao transformar o seu entorno, isso vai criando uma espiral, e essa espiral é transformadora, e é assim que a gente transforma o mundo. Esse é o efeito Isaías, que nós vamos falar mais adiante. Então, é importante que se fale da prece, e Kardec dedica um capítulo inteiro, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. E aí ele dá todos os caminhos que a gente precisa, porque a única forma da gente se relacionar com o divino, com o espiritual, é pela prece. Esse é o caminho que nos aproxima de Deus, através daqueles espíritos protetores que nos cercam e que estão à nossa disposição para nos orientar, nos assistir, fazer com que a gente faça as melhores escolhas, que a gente siga os melhores caminhos. Então, nós temos que usufruir dessa oportunidade que nós recebemos da espiritualidade, para que a gente conquiste uma coisa que é muito importante na nossa transformação, na nossa construção pessoal, que é o equilíbrio, a serenidade. O socorro na hora que a gente vacila, que a gente fica angustiado, que a gente fica ansioso, né? Que é uma coisa tão, quase uma pandemia no mundo, a ansiedade, né? Que leva à depressão, que leva a tanta coisa, e nós temos todo um suporte do nosso lado para nos assistir, que é a espiritualidade que está à nossa disposição para nos assistir, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Nós temos que solicitar essa ajuda, e ao pedir, obtereis. Ao pedir, você vai ser assistido e as coisas vão ficar muito mais fáceis. E essa tecnologia da prece, ela já vem de muito tempo, lá nos primórdios da humanidade. Quando a gente começa, o ser humano começa a se reunir em sociedade, se organizar, ele começa a perceber que existem forças maiores do que as deles. E eles começam a dar um valor, que hoje nós sabemos que é um valor espiritual, à força do sol, à força do vento, ao raio que mostrou que podia se gerar fogo. Então, o homem se organiza em sociedade e começa a perceber que há algo maior que ele. E para esse algo maior, ele começa a dar algum valor. E a sociedade vai evoluindo. E nós chegamos... Os sacerdotes egípcios dominavam a mediunidade, dominavam as faculdades mediúnicas e usavam isso para o poder. Então, nenhum faraó, nenhum rei fazia qualquer coisa sem consultar o sacerdote, porque o sacerdote tinha uma mediunidade e eles sabiam entrar em contato com o mundo espiritual, mas ainda de uma forma primitiva. Então apresentava aqueles deuses com corpo de homem, cabeça de cachorro, de cabeça de falcão,
E assim foi evoluindo, né? A gente chega a Moisés, Moisés já traz uma outra dinâmica. Moisés tira os hebreus lá do Egito, e aquelas tribos, cada um adorava um tipo de Deus, lá, uma imagem, um bezerro de ouro, como é dito na Bíblia. Mas Moisés traz a proposta do Deus único. E Moisés era um médium que dominava todas as faculdades, o magnetismo. E Moisés tinha um contato muito forte com os espíritos superiores. Então ele conversava com os espíritos e recebia as instruções dos espíritos. Como que chegaram os 10 mandamentos na mão de Moisés? Através do trabalho. Ele se retira para o monte e lá ele é intuído pela espiritualidade e recebe aqueles mandamentos. Só que Moisés, naquele momento, nos apresenta um Deus que é um Deus violento, Deus da guerra, Deus do poder. Por quê? Porque era necessário. Aquelas tribos elas se enfrentaram entre si, e quando Moisés morre e Josué assume a vaga dele, ele se desmonta e começa a guerrear entre si de novo. E essa guerra vem até hoje. Ali onde está com a Palestina e os judeus, essa guerra vem de lá. Né? Um povo que era o mesmo povo, a origem é a mesma. E Moisés então consegue, enquanto ele ficou vivo, ele conseguiu unir esse povo em torno do Deus único, mas sob a égide do medo. Né? Mas os profetas, já 700 anos antes de Cristo, 800 anos, eles já vinham avisando que viria boa nova. Né? Boa nova em evangelho quer dizer a mesma coisa, boa nova. E Jesus chega e ressignifica Deus para nós. Jesus traz um Deus de bondade, um Deus generoso, benevolente, um Deus que não castiga e que não pune ninguém. Um Deus que nos dá a oportunidade da evolução. Você erra, acerta e evolui. E num determinado momento você vai chegar ao ponto que Jesus disse: sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Jesus se colocava como nosso irmão. Nós espíritas dizemos: Jesus, mestre amado e amigo, irmão. Porque somos todos filhos de Deus. E Jesus dizia que nós podemos e vamos chegar a ter as mesmas faculdades que ele. Porque Jesus não criava barreira entre Deus e nós. Era direto. Então, isso incomodou. E por isso Jesus, por causa das suas posições, por causa da quebra dos tabus, sabe, o jejum ao sábado, Jesus não. O sábado é para o homem. Mal é o que sai da boca. Jesus disse isso para os fariseus. Né? Então Jesus ressignifica Deus para nós. E resume todos os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse Jesus incomoda. E esse Jesus, por isso, é preso, torturado, julgado e condenado à morte por religiosos da época e políticos da época. Mas Jesus morre, mas o cristianismo não. O cristianismo se mantém e segue em frente. E eu digo, aí é minha interpretação, Pedro cria a primeira casa espírita da história, chama-se a Casa do Caminho, e vê se não é uma casa espírita. Pedro cria uma casa com a ajuda de homens ricos que acreditavam em Jesus e que ajudam ele a criar uma casa onde ele socorre os leprosos, os aleijados, todos aqueles que não tinham nenhum apoio, nenhuma do Estado romano. Pedro recebe na Casa do Caminho e cura as dores físicas e as dores espirituais. É como a gente faz aqui. Aqui a gente trata da alma, trata do espírito e trata também do físico, com as rezadeiras, com os tratamentos terapêuticos que tem na casa. Né? Essa era a proposta. E quando vem Paulo, que Paulo se converte ao cristianismo, ele acha aquela ideia de Pedro tão sensacional, que ele decide que ele vai espalhar aquilo no mundo. Eu digo que Paulo saiu distribuindo a franquia de Jesus pelo mundo afora.
Então ele parava naquelas cidades que vocês conhecem, estão lá, Paulo ao Coríntio, Paulo aos Tesalonicenses, Paulo falou com todos, Paulo foi até a Grécia, levando essa proposta. Ele chegava na cidade, ele fazia uma casa, igual a casa do caminho. O Paulo foi um sacerdote judeu, foi um militar judeu, era um tribuno lá da época, né? Tinha muito conhecimento, sabia escrever, que era muito raro naquela época. E Paulo leva a proposta de Cristo para o mundo. E a proposta do Cristo era essa. Era muito próximo, Deus da gente, né? A relação era direta. Isso incomoda os políticos e eles se apropriam da ideia do cristianismo e criam uma hierarquização. E o que eles fazem? Eles afastam Deus do povo. Você tem que passar por uma hierarquia para chegar a Deus. E isso atrapalha muito. Né? Mas, no século XIX, Kardec traz a proposta da filosofia espírita, onde de novo a gente recupera essa relação direta com a espiritualidade, com Deus e através da prece. Né? Nós temos as pessoas que têm as faculdades mediúnicas, que são as que facilitam as coisas para a gente, que nos ajudam e nos orientam com o passe, com o atendimento fraterno. Mas o Espiritismo traz uma proposta de não hierarquizar a nossa relação com Deus. Não. Nós temos uma quantidade enorme de espíritos que se interessam por nós individualmente. Nós temos espíritos, uma egrégora enorme que se interessa por essa casa, que está aqui agora no meio de nós. Tem muito mais desencarnado do que encarnado, ouvindo agora o que eu estou falando, inclusive me ajudando, me orientando, me trazendo informação para que eu possa transmitir. Então, essa relação direta com a espiritualidade, Kardec consegue trazer e comprovar. Porque Kardec era um pedagogo, um professor, cientista, e ele era um cético, ele era discípulo de Descartes. Ele tinha como princípio o ceticismo, porque o ceticismo faz com que você procure a verdade, que você não aceite a verdade do jeito que ela vem, sem uma explicação. Kardec diz, tem que ter explicação. E ele consegue, junto com a espiritualidade, construir uma obra onde traz para nós a comprovação da possibilidade da nossa relação com o mundo espiritual. E isso é transformador para a humanidade. Então, aquela hierarquização, ela sai do nosso plano, ela vem esse contato direto, porque através desses espíritos protetores, a gente tem acesso, porque eles representam Deus para a gente. Esses espíritos superiores que se interessam pela gente, os mensageiros que se interessam pela gente, os espíritos familiares, esses nossos, que já partiram, que são de outras encarnações, todos esses espíritos se interessam pela gente e eles estão prontos a nos ajudar. E é muito interessante que os espíritos dizem o seguinte: quando você desencarnar, você vai descobrir que essa família que você vai deixar aqui é isso aqui, ó. Pelo tamanho da família que você tem de todas as encarnações da vida toda. E esses espíritos, todos eles estão aí para nos ajudar. E o caminho é a prece. A prece é o nosso portal para que possamos acessar, receber, pedir, agradecer as graças de Deus. E Kardec, ele nos apresenta essa forma de espiritualidade espírita, né? Esse caminho, né? é um caminho, é uma proposta de conexão com Deus, com os espíritos protetores e, portanto, com o sagrado e com o transcendente.
né? Kardec ele abre as portas para as orações diretas, né? Claras, espontâneas, em que cada alma se mostra e fala diretamente com o seu Criador ou com os seus mensageiros. Não tem nada de ritualístico, não tem nada de dogmático, fechado, hierarquizado, não. É uma conexão livre e muito próxima com o mundo espiritual. É uma democratização da prática da oração. A pessoa que ora, ela se transforma, percebam isso, ela se transforma num foco irradiador de energia. E essas energias são energias salutares, que beneficiam a quem faz a oração e a quem se encontra no seu campo de ação. É uma energia muito forte, né? A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores. E ali a gente pode receber a proteção e o alívio necessário, sabe? O hábito de orar é de um valor inestimável. E a gente deve fazer isso diariamente. Pois orar tem o poder de criar um campo de força positivo ao nosso redor, aquilo que os espíritas chamam de psicosfera. É uma aura protetora que nós temos aqui e que nós alimentamos ela com a energia, né? Como o Gilson falava sempre aqui nas reuniões, na segunda-feira, que a gente vinha aqui renovar essas energias, aumentar esse campo magnético que nos protege, que faz com que a gente enfrente as vicissitudes da vida com mais força, né? Então, quando a pessoa ora, a oração é um ato de uma força magnética muito grande. Quando a gente ora, a gente emite vibrações mentais. E essa vibração ela se espalha no fluido cósmico por intermédio das correntes de pensamento. Então, Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é que nós estamos falando aqui, no item 10, ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. Então a nossa relação com o mundo espiritual está diretamente ligada com a nossa capacidade de estabelecer um diálogo sincero, claro, com os nossos guias e mentores. Que esses espíritos que eu já falei para vocês, que nos acompanham, que nos orientam, que se preocupam com a gente e que estão à nossa disposição, mas que nós precisamos pedir que eles interfiram, porque se não pedir, espírito bom não interfere no livre-arbítrio de ninguém. O único espírito que interfere no livre-arbítrio são os espíritos que ainda não evoluíram. Esses interferem na nossa vida. Agora os espíritos do bem precisam ser solicitados. E a gente solicita essa ajuda e pede esse socorro através da prece. Para que nossa prece seja efetiva, tem uma orientação lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O primeiro alerta que recebemos é que quando orarmos, não sejamos hipócritas, nem barulhentos. Devemos nos manter serenos. Inclusive ele sugere que entremos em nosso quarto. E quando ele fala do quarto, não é o quarto físico, é esse quarto interno, pessoal. Quando a gente for orar, a gente se introspecta, olha para dentro de si, sabe? Entra num estado de prece, né? E fechamos essa porta para o mundo exterior. Ali é o nosso momento com a espiritualidade, nosso momento com Deus. E aí a gente ora o nosso Pai, os nossos protetores,
não precisa fazer longas repetições, não precisa de palavreado excessivo, né? Atenção, é muito importante para que a prece seja uma prece que tenha o resultado que a gente espera. Quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa. Essa é a orientação dos Espíritos, para que também possa ser perdoado. Não faça prece esperando milagre. Milagres não existem. Não existem milagres. O que Deus lhe considerar, que se dirigir a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E também de considerar os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos. O pedido de milagre, a espera do milagre, é o mesmo que jogar na loteria, gente. É querer com as coisas fáceis, facilitadas. Passo o meu problema para Deus. Deus lhe pague, Deus lhe perdoe, Deus lhe ajude. Esse Deus aí não é o Deus que Jesus apresentou para a gente. O Deus que Jesus apresentou para a gente é um Deus de misericórdia. É um Deus que quer que a gente evolua. E nós só vamos evoluir se nós cuidarmos dos nossos próprios problemas. Agora, nós temos que entender que eles são nossos, mas que nós podemos pedir ajuda para dar conta. Não achar que vai resolver para a gente. Não é assim. Eu disse lá no início que Kardec disse: o Espiritismo não oferece salvação. O Espiritismo oferece evolução. Nós vamos ter que passar pelas adversidades da vida que nos são apresentadas e nós vamos ter a força necessária e a ajuda necessária para superar as adversidades e vencer. Mas nós vamos ter que dar conta, porque é nosso problema. Então, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 4 é o capítulo da lei de adoração. Kardec pergunta para os espíritos se a prece é agradável a Deus. E os espíritos respondem: sim, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. E afirmo que a prece nos torna melhor, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Entendeu? Não é resposta pronta, não é solução. É instrumentos para que a gente vença as nossas adversidades. E os Espíritos afirmam, nessa resposta, que Deus envia bons Espíritos para nos assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Estar disposto a transformar-se. Porque os grandes enfrentamentos que nós temos, a maior dificuldade é a gente dar o passo para a transformação pessoal. Né? Então nada vai mudar sem a nossa iniciativa e sem a nossa ação. Olha só, o Livro dos Médiuns, que eu esqueci de citar na minha bibliografia no início, o Livro dos Médiuns também, tradução do Herculano Pires, no capítulo 26, no item 291, os Espíritos afirmam, olha só: encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tira-as tu mesmo, caminha e chegarás, nós te damos a força necessária, se queres empregá-la. Fazer para você ninguém vai. Pede a luz, que deve iluminar a sua estrada, e te será dado. Pede a força de resistir ao mal, e terás. Pede assistência aos bons espíritos, e eles te acompanharão. Pede bons conselhos, e nunca te serão negados.
bate a nossa porta e te será aberta. Esse capítulo que começa no livro dos Espíritos, na lei de adoração, depois Kardec leva para o livro dos médiuns, depois para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa possibilidade, essa consolação para a gente, a certeza de que nós vamos ter a oportunidade de resolver todas as nossas dificuldades a partir da nossa iniciativa. E através da prece nós vamos receber a ajuda necessária, mas temos que nos lembrar sempre do princípio do livre-arbítrio. Tudo depende da nossa iniciativa e da nossa ação. Entendeu? A prece ao anjo guardião, aos espíritos protetores, ela deve ter como objetivo solicitar a sua intervenção junto a Deus e pedir-lhes força para resistir às sugestões do mal, bem como a sua assistência nas necessidades da vida. Por que a gente vai pedir para os espíritos, nossos espíritos superiores, os espíritos amigos, os espíritos? Porque eles já estão mais evoluídos que nós, eles têm uma oportunidade maior que nós para que encaminhar os pedidos para os quais nós pedimos a Deus que nos ajude. Esses espíritos, eles facilitam a nossa vida, porque eles estão mais próximos de nós, eles acompanham o nosso dia a dia, eles reconhecem, sabem das nossas necessidades, e quando a gente pede ajuda, eles sempre nos ajudam. As preces são ouvidas pelos espíritos em qualquer lugar, e essas inspirações, os espíritos nos inspiram para a prece. Eles sugerem, através da intuição, da nossa intuição, para que a gente faça uma prece nos momentos de dificuldade. Então nós devemos estar atentos, e é um exercício diário que a gente deve fazer, de ampliar essa nossa sensibilidade intuitiva, de perceber a necessidade que você tem da prece, e de perceber quando os espíritos se põem à nossa disposição para nos ajudar. Nós precisamos desenvolver essa intuição, essa sensibilidade para a intuição, para que ela chegue para a gente da forma mais clara possível. Sabe aquela ideia que você fala assim, caramba, que ideia boa que eu tive. Não, cara, agradece, porque não foi você que teve a ideia, você foi intuído. É dessa forma que os espíritos agem. Eles nos intuem a fazer a coisa certa. Quantas vezes a gente faz uma coisa, pensei em fazer daquele jeito, fiz desse jeito, quebrei a cara. Quando você pensou em fazer daquele jeito, você está sendo intuído. E esse desenvolvimento da intuição é um exercício que nós temos que fazer diariamente, porque não é fácil. Porque nós vivemos num mundo conturbado, num mundo da distração. O sistema, ele nos distrai. Ele nos distrai, aí a gente se esquece da gente, a gente se esquece da família, a gente se esquece do próximo. Por quê? Porque nós estamos distraídos com as coisas que o sistema nos oferece, porque ele gosta muito de um dos sentimentos mais terríveis do homem, que é o desejo. E eles têm uma capacidade enorme de dominar nosso desejo, de criar necessidades que nós não temos. E aí a gente se afasta de Deus, se afasta da fé, se afasta da família, da casa espírita, da igreja, de qualquer lugar que a gente todos devemos ter. Todos devemos ter uma inspiração espiritual, independente de qual que seja a denominação religiosa, porque isso nos conforta e isso nos aproxima de Deus. Então, através da prece, os espíritos nos inspiram, nos intuem, nos orientam e nos inspiram bons pensamentos, sabe? E conforme a gente vai se transformando, a gente adquire a força moral necessária para vencer. Não é moral de moralismo, não, é moral de amor ao próximo, de amar a si mesmo, de amar a Deus, né? Então a gente consegue essa força moral necessária para vencer as dificuldades, para desviar de si os males que às vezes a gente atrai pela nossa própria invigilância.
A partir do momento que a gente exercita essa capacidade da prece, do estado de oração, da ligação com a espiritualidade, a gente fica mais vigilante. Então a gente se distrai menos com o demônio, que eu sempre falo que é o sistema. Esse é o demônio. Não é aquele de capa e chifre vermelho, não. É esse. É esse que traz um monte de novidade no celular. É desse que a gente fica lá viajando na Shopee, não sei, entendeu? Esse é o demônio. Porque ele nos afasta da inspiração maior, que é amar ao próximo, que é a caridade, que sabendo que a gente só vai transformar o dia que não houver mais miséria nesse planeta, o dia que não houver criança morrendo, o dia que não houver guerra. Então, quando esse povo fala de transição planetária, mundo de regeneração, nós estamos muito longe, gente. Nós estamos matando criança ainda. Nós estamos derrubando floresta ainda. No pleno século XXI. Nós estamos fazendo guerra, que é a coisa mais idiota que existe. E a gente ainda está fazendo isso. Então, quando é que nós vamos transformar esse planeta num planeta de regeneração desse jeito? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos esclarecem que as vicissitudes da vida são de dois tipos. Umas têm causa na vida presente, e que são a maioria, tá? Os Espíritos dizem isso. E as outras fora dessa vida. E as fontes mais maiores que nós sofremos, não é que nós estamos sofrendo que fomos mal na outra encarnação, porque estamos sendo punidos, não. A fonte dos males terrestres são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por aqui. É resultado da nossa invigilância, é resultado da nossa, eu diria, nossa conivência com o que está acontecendo, porque quem cala consente. Então, às vezes a gente bota a culpa nas vidas anteriores, e quantos de nós não caem pelo nosso próprio erro? Né? Quantos de nós não somos vítimas da nossa própria imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Né? Quantas pessoas que a gente vê arruinadas por falta de perseverança, pela má conduta, ou, de novo, por não ter imposto limite a seus desejos. Quando todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interrogarem friamente a consciência, muita coisa vai mudar. Né? Se a gente conseguir remontar passo a passo a fonte dos males que nos afligem, na maioria das vezes nós vamos ver se a gente não pode dizer, se eu tivesse feito isso ou aquilo, não estaria nessa situação. Quantas vezes acontece isso com a gente? Né? Então a ação da prece, ela tem como efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, sabe? De pedir força para resistir aos maus pensamentos. O mau pensamento, cuja execução pode ser funesta. Um dos maiores instrumentos de defesa da nossa psicosfera, de valorização da nossa evolução, é o pensamento. Porque o pensamento ele deve ser utilizado como um filtro. A informação vem para nós através dos sentidos. A gente recebe informação por todos os sentidos. Agora, quem processa isso, que é a nossa mente, que é o nosso espírito, ele processa, e se nós tivermos educado o nosso pensamento, nós só vamos reproduzir o que é bom. O que é ruim, o que não serve, nós vamos jogar lá na lixeira. Mas isso é um exercício que tem que ser feito. E assim nós vamos ver que, atendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente visa recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora.
Porque você vai melhorando. A sua sensibilidade para as coisas ruins vai aumentando. O seu filtro começa a ficar mais apurado. E aí você vai melhorando. A sua atitude vai melhorando. A sua forma de lidar com o próximo, que é o fundamental, que é o que Jesus pediu, vai melhorando. Por quê? Porque você está melhorando a forma como você lida com você mesmo. Você está se amando. Quando você nega um pensamento que não é bom, quando você não quer reproduzir uma frase ruim que você ouviu, tudo isso faz que você melhore. Isso é devotamento de fé. E Deus nos compensa por isso. Então, a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Pois o homem mau ele não consegue orar com fervor, nem com confiança. E só o sentimento de verdadeira piedade, de amor ao próximo pode dar. E o poder da prece está no pensamento. Nós temos que ter essa clareza. Ela não depende de palavras, sabe? Não depende do lugar, nem do momento que é feito. Pode-se orar em toda parte, qualquer hora, só ou acompanhado. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias, que pode favorecer, por exemplo, o recolhimento meditativo, vai ficar melhor. Mas a prece ela tem um valor em qualquer momento. Quando você atravessa na rua com uma pessoa e você sente, se você estiver trabalhando a sua intuição, você vai sentir que aquela pessoa está com uma energia negativa, alguma coisa errada está acontecendo com ela. Você passa por ela e imediatamente você faz uma prece por ela. Não precisa ser nada demais. Que os bons espíritos acolham essa pessoa, ajudem ela. Quantas pessoas a gente encontra em situação de confusão mental, embriagado, ou na miséria mesmo, esmolando? A caridade sua pode ser uma prece naquela pessoa naquele momento. Isso tem muito mais valor aos olhos de Deus do que você se prostrar diante de uma imagem ou diante de algum símbolo para fazer uma prece. Outra coisa muito importante, agora nós vamos chegar lá no efeito Isaías, e aí nós voltamos na história do mundo de regeneração, da transição planetária. A prece em conjunto, ela tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram associam-se de coração em um mesmo pensamento, que tem o mesmo objetivo. Pois é então como se muitos gritassem em uníssono. É o efeito Isaías, a tecnologia da prece. O efeito Isaías, esse livro foi escrito em 2002. Alguns pesquisadores ligados à física quântica, através de pesquisas com pessoas adoentadas, com pessoas que tinham um poder muito grande da prece, chegaram à conclusão que a prece tinha esse poder transformador, né? Hoje esses estudos ainda estão mais aprofundados. Nós já temos uma pesquisa na Universidade de Juiz de Fora já há 15 anos, que estou trabalhando com médiuns. A USP agora, essa semana passada, não sei se vocês leram, eles chegaram à conclusão que os médiuns têm uma alteração genética diferente das pessoas comuns. Ou seja, Kardec disse lá, tudo que o Espiritismo diz, a ciência vai comprovar. E quando estivermos em dúvida, fiquemos com a ciência. Kardec sempre dizia isso. Porque Kardec era um cético. Então ele só falava aquilo que ele pôde comprovar. Aquilo que ele pôde comprovar de forma empírica. Então o efeito Isaías, essa é uma expressão de uma ciência antiga que afirma que nós podemos alterar as consequências do futuro mediante a escolha que fazemos a cada momento presente. Os escritos do profeta Isaías viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Ele fez muitas previsões, e previsões catastróficas para o planeta. Mas em um determinado momento, ele muda drasticamente para um tema de paz e prosperidade. Porque ele dizia
que as previsões futuras eram uma possibilidade, mas que podiam ser transformadas pela ação do homem e pela ação da prece. Então, o Isaías dizia que a união em prece em torno de um objetivo comum tem força transformadora. Por isso que a gente fala sempre aqui na casa sobre a cultura da aproximação. Como que nós vamos transformar o planeta? Quando todas as religiões deixarem de lado as suas questões teológicas e se concentrarem em conjunto no objetivo que é o bem maior da humanidade. Essa é a cultura da aproximação. E é só dessa forma que nós vamos poder transformar a humanidade. Então a primeira coisa que nós temos que fazer como espírito é fazer a prece para que os nossos irmãos de outras matrizes religiosas e outras denominações também cheguem nesse sentido que o Espiritismo tem e que, olhem bem, nós não somos santos. Tem muita casa espírita que pensa diferente. Tem muita casa espírita com dogma, com rituais e que não aceita essa proposta, mas é de Kardec e eu vou ler já aqui na frente o que ele diz, né? Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Quando a gente se junta em prece, é aquilo que eu falei no início, o efeito Isaías é essa espiral transformadora. Ela começa da nossa transformação, transforma a nossa família, o nosso ambiente social, onde você vive, o seu trabalho, e essa espiral ela vai tomando forma, e se a gente fizer um trabalho uníssono entre todas as religiões, a gente transforma o mundo com isso. É o único caminho. E o segredo da oração, ela está além das palavras elogiosas, sabe, de fórmula mágica. Segundo os antigos profetas, escritos como os manuscritos do Mar Morto, nós somos convocados a viver a intenção da prece na nossa vida. A prece só vai ter função, só vai ter resultado para nós se nós nos transformarmos naquilo que a gente ora na hora da prece, daquilo que a gente diz. Porque se as palavras forem pronunciadas apenas com a boca, são palavras mortas. São palavras mortas. E cada um ore segundo suas convicções e o modo que mais o comover. Sabe, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras carentes de sentimento. O pensamento, um bom pensamento é energia. Gilberto Gil tem aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus, que é uma prece linda, maravilhosa. Ele diz que a tecnologia da prece é simples. Não precisa de um templo, não precisa implorar, é só ter vontade, onde quer que estejamos, Deus vai nos ouvir. Então o objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, depois desse capítulo 27, Pedi e Obtereis, olha como Kardec deu uma importância, a importância que é fundamental da prece na nossa vida, né? Esse é no último capítulo do livro, antes dos comentários. Ele nos oferece um capítulo de preces ditadas pelos Espíritos, com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade de exprimir suas ideias. Tem muita gente que pensa que não ter orado verdadeiramente se seus pensamentos não estiver formuladinho previamente. Então ali tem vários tipos de prece que é bom para você aprender, quem tem dificuldade, né? Então não pode haver diferença de forma, sabe, entre os que creem em Deus e menos ainda os adeptos ao Espiritismo. Deus aceita a todas as preces quando são sinceras. E olha o que disse Kardec, que eu falei para vocês antes. Há verdade em toda manifestação religiosa. O Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos. Todos os cultos. No Espiritismo de Kardec não tem preconceito. Está lá no Livro dos Espíritos. No século XIX, os Espíritos já falavam de igualdade. Então o Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos.
quando dita de coração. O Espiritismo não impõe e não censura nada. São palavras de Kardec. Para o Espiritismo, Deus é grande demais para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta os seus louvores, só por fazê-lo de tal maneira ou de outra. Entende? Esse preconceito está lá no capítulo das preces. Gente, a gente tem que garimpar. Tem muita gente que fala assim: já estou de saco cheio, já li Livro dos Espíritos 10 vezes. Não leu. Você pode até ter lido, não estudou. A gente tem um grupo de estudo do Livro dos Espíritos aqui toda terça-feira, a partir das 7 horas. É aberto, não tem sequência, pode chegar, pode. E vocês vão ver que eu já estou nesse grupo, acho que desde 2018. Todo dia tem uma novidade, cara, todo dia, porque o nosso grupo trabalha muito em trazer aquilo que está escrito para a realidade do dia a dia. E a gente descobre coisa todo dia. É um grupo coeso, que não se desfaz, porque o estudo é muito interessante. Convido vocês que venham. E aí a gente vê a grandeza que é o Espiritismo, que abraça todos, sem distinção. Então, o Espiritismo, ele tem esse olhar, né? O Espiritismo encara a vida como um presente para todos nós. É uma grande oportunidade, por mais dolorida que ela se apresente às vezes, mas é uma grande oportunidade. Gente, reclamar não resolve nada. Não adianta reclamar. Reclamar só traz energia negativa para você. Mas a prece conforta. A prece te alivia, a prece te tira a ansiedade, a angústia. Basta você pedir para os Espíritos: me ajudem a sair dessa ansiedade, me ajudem a ter equilíbrio e serenidade. E eles ajudam, eles nos acalmam. E na medida que a gente se sintoniza com a espiritualidade maior, a gente recebe as possibilidades de correção e solução para as nossas dificuldades. Agora, a prece pressupõe o amor ao próximo, não esqueça disso. Nós sempre temos que pensar no próximo, na nossa família, nos nossos amigos, na nossa cidade, na humanidade, sabe? Sempre que fizer a prece, pressa para que esses irmãos que estão vivendo a guerra tenham a resiliência e a fé necessária para suportarem a dor que eles estão vivendo. Esses irmãos que vivem as intempéries devido à crise climática, que eles possam também ter a resiliência necessária e a fé necessária. E que os donos do poder também sejam tocados nos corações para que acabem com as guerras e para que socorram as pessoas e que tomem decisões que ajudem o planeta a não sofrer mais tanto quanto tem sofrido com os nossos erros, né? Está lá as geleiras todas derretendo, essa água uma hora vai chegar aqui, sabe? Vai chegar com um monte de doença que a gente nem conhece. Isso tudo erro, culpa da nossa invigilância. Então tem uma prece dessa coletânea, eu queria encerrar esse estudo de hoje com ela, que eu gosto muito. Sugiro a vocês que olhem esse último capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e vou fazer essa prece para nós, agradecendo a atenção que vocês me deram. Muito obrigado. E a prece diz assim: ó Deus, permita aos bons espíritos que nos cercam que venham em nossa ajuda quando estivermos em dificuldade e nos ampare se vacilarmos. Fazei, Senhor, que nos inspire a fé, a esperança, a caridade, o amor, o equilíbrio e a serenidade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos neles a força que nos falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Força, coragem e fé. Muito obrigado. O que vai fazer então agora, prece de encerramento, tá? Deus de misericórdia, Jesus, Mestre amado, Francisco de Assis,
espiritualidade amiga que se juntou a nós nessa noite de estudo, de trabalho, de ligação com a espiritualidade. Agradecemos a oportunidade, podemos reforçar as nossas energias, a nossa psicosfera, que a semana possa ser uma semana de paz, que possamos tomar as melhores decisões, seguir os melhores caminhos, que possamos ser confortados e auxiliados por todos os espíritos que se interessam por nós. Que a paz do Senhor esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Só para também avisar a todos que as palestras elas estão gravadas e elas ficam no canal, lá no YouTube, o canal do GEL. Então, quem quiser assistir em casa... GEL alguma... Nova Friburgo. Oi? GEL Nova Friburgo. GEL Nova Friburgo. Na Tá? Alemanha tem um GEL também. Ah, é? Tem. Viu? Chique, concorrência. Hanover. Nós somos chiques. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo silêncio respeitoso, pela presença. E que sigam na paz do Mestre.